Boa noite, bem-vindo, pessoal, à disciplina de análise de custo, que agora está sendo oferecida em EAD para vocês. Essa é a gravação da primeira videoaula, tá? Onde eu definirei os parâmetros da disciplina em EAD e a forma de desenvolvimento e o desenvolvimento dos primeiros tópicos. Então, as aulas no EAD serão apresentadas em 2 encontros por vídeos, com materiais e exercícios, mais 2 encontros por vídeos de resolução de exercícios. O primeiro vídeo antes da primeira avaliação e o segundo antes da segunda avaliação. E, além disso, vocês também terão 2 fóruns de discussão que aí nós agendaremos, né, para fazer umas 2 lives para discutir o andamento da disciplina, como é que vocês estão sentindo o aprendizado e dirimir algumas dúvidas, né? Isso será feito através de live no Zoom. Os materiais que serão utilizados serão o livro da disciplina, que eu já postei no portal do aluno para vocês, conforme mensagem que eu encaminhei a todos vocês e mensagem lá no nosso portal de comunicação, né? 12 vídeos aulas gravadas com conteúdos do livro e 2 vídeos com exercícios resolvidos e esses 2 fóruns no Zoom. O critério de avaliação será o seguinte, né? Nós teremos 2 provas, né? 2 avaliações, cada uma valendo 10 pontos, né? E depois, para aprovação, será uma média 5, ou seja, soma-se as 2 avaliações, avaliação 1 a 1, né, mais avaliação 2 a 2, e se divide por 2, né, somou 5 pontos ou mais, estão aprovados na disciplina. Tá? Todos os vídeos, né, nós não temos um dia na semana fixo, né, para vocês, como é EAD, eu posto o vídeo e esse vídeo vocês terão que ver o vídeo e desenvolver as atividades, né, durante a semana, em qualquer dia que vocês tenham disponibilidade. Tá? Bom, então vamos iniciar, né, pelo capítulo 2. O capítulo 1 é só uma introdução do que é a nossa amiga análise de custo, né, essa disciplina, né, do que ela trata. Então, é uma ferramenta gerencial, né, para gerar informações para os tomadores de decisão no tocante a controle, né, e o planejamento das atividades empresariais, basicamente, né, vinculada ao planejamento do lucro e o crescimento das empresas. Uma das ferramentas mais utilizadas, né, é a análise de curto prazo, né, para maximização de lucro ou para o planejamento do lucro de curto prazo, onde será utilizado um planejamento, né, com base nas relações custo, volume e lucro, da onde nós temos a primeira ferramenta chamada margem de contribuição. Nós já vimos isso, né, quando estudamos contabilidade de custo, né, que a margem de contribuição é a primeira qualidade de lucro que aparece nas demonstrações contábeis com base no custeio direto. Então, vamos ao conceito dessa margem de contribuição, né? É a diferença entre a receita e o custo e a despesa variável de um produto em termos unitários ou total. Ou também podemos dizer que é o excesso que sobra de um faturamento, né, de uma receita, depois de abater todos os custos e despesas que guardam proporcionalidade com ela, que
que são os variáveis, né? Utilizando, então, de fórmulas, nós temos, então, que a margem de contribuição unitária, né, a MCU, é igual a um preço de venda menos os custos e despesas variáveis unitários. Ou também podemos apurar a margem de contribuição total, né, que é a receita total menos os custos e despesas variáveis totais, né? Ou olhar em percentual, quanto por cento sobra de uma receita total após nós abatermos todos os custos e despesas variáveis totais. Essa margem de contribuição tem dupla finalidade. A primeira finalidade dela é amortizar toda a estrutura de custos e despesas fixos da empresa, ou seja, os custos e despesas de estrutura. E a segunda finalidade é realmente que sobre uma parcela desta receita obtida para remunerar, né, os acionistas, os donos da empresa, né, que nós chamamos de lucro da operação. Para entendermos isso, então, aqui tem um pequeno estudo de caso, esse caso 1, a indústria de autopeças Pinheiro, né? Então ela fabrica esses produtos aí, né? Discos, embreagem, prensa e rolamento para segureira, e para ficar fácil a nossa análise, né? Ela é constituída de um único departamento. Né? Aqui, então, temos as características desse departamento, a sua estrutura de custos de produção, né? Abertos em fixos e variáveis, né? A produção do mês de cada um dos produtos e a composição dos custos indiretos de fabricação variável, unitário e total, né? Depois, os custos diretos de produção, mais os custos indiretos de produção variável e o preço que o mercado está aceitando comprar o produto. E, logicamente, esses preços de venda são fixados por uma empresa líder do mercado e não há interesse nenhum da indústria, né, de alterar isso. Então, agora ela pretende verificar, fazer uma análise da sua estrutura e de seus produtos e verificar qual o produto mais lucrativo para tentar incentivar suas vendas. Não. Bom, olhando a resolução, temos um problema na gravação, mas vamos continuar aqui, né? Então, é o nosso amigo custeio variável, né? Este custeio variável é uma apuração de resultado, né, que nos permite, né, apurar a margem de contribuição e verificarmos basicamente a contribuição de cada produto ou famílias de produto, né, no resultado da empresa. Então, no curto prazo, nós não temos lucro por produto, não existe lucro por produto em empresas que produzem mais do que um produto. O que tem é a sobra de receita da venda desses produtos, né, que nós chamamos de margem de contribuição, que vai ter essa finalidade de amortizar a estrutura de custos fixos e gerar o resultado da empresa. Portanto, para nós sabermos qual o produto mais rentável, basta que nós montamos uma demonstração de resultado com base no custeio direto, que é essa que eu apresento aqui para vocês, de cada produto. Então, as vendas de cada produto, tá? Menos os custos variáveis de cada produto, é o que sobra de margem de contribuição. No total da empresa, somando todos os produtos, tem uma margem de 6.030.000, né? Que amortiza a totalidade dos custos de estrutura, né? 2.455.000, e sobra um resultado positivo, um lucro para a empresa de 3.575.000. Podemos olhar isso também na forma unitária, margem de contribuição unitária, preço de venda, no caso aqui, ilustrando aqui o disco, 1.550, menos todos os seus custos variáveis, né? Aí tiramos os custos variáveis aqui, que totalizam 780, sobra uma margem de contribuição unitária de 770.
a prensa 900 e o rolamento 860. Então, neste caso, né, o produto que propicia, né, maior rentabilidade para a empresa ou ajuda na lucratividade da empresa é o produto prensa, pois ele tem a maior margem de contribuição, consequente, rapidamente ele vai ajudar a amortizar os custos e despesas fixos e gerar o lucro da empresa. Mais uma vez frisando, não existe lucro por produto, mas sim margem de contribuição por produto no planejamento do lucro de curto prazo. Os custos e as despesas fixas são deduzidos dessa sobra de receita, chamada margem de contribuição, e serve basicamente, né, para manter esses custos de estrutura e a geração de lucro. Né? Os custos da empresa de estrutura são para o planejamento, coordenação, execução e controle das suas atividades empresariais. Depois nós colocamos um caso 2, onde esse caso 2 demonstra para vocês, né, a dificuldade que tem o gestor quando ele não tem uma informação pertinente, né, para uma tomada de decisão no tocante a aceitar ou não aceitar determinados pedidos que vêm dos seus clientes. Se ele simplesmente olhar seu modelo de estruturação de formação de preço de venda, que é para uma política de manter a empresa no longo prazo, né, ele pode perder oportunidades no curto prazo, conforme nós demonstramos nesse estudo de caso 2, na empresa Caminho de Resultado. Né? Ela tem aqui suas estruturas de custos de produção, despesas, né? E, basicamente, ela tem essa estrutura de formação de preço de venda, ou seja, ela quer, dentro da sua capacidade produtiva de 2.500 horas máquinas, né, ter um preço que seja superior ao valor desses 1.840, que é o somatório dos custos fixos unitário, mais o custo variável unitário, as despesas fixas, e o lucro que ele quer ter unitariamente, ele quer ter um lucro de 1 milhão, como ele pode produzir 2.500 horas máquina, né? Então ele divide isso pela total dessa capacidade e cada hora máquina tem que gerar para ele uma amortização de lucro, né? Uma geração de lucro de R$ 400 por hora máquina. Somando tudo, temos 1.840.000, que é o valor que ele tem que obter, né, em precificação do mercado, após a dedução das despesas de vendas variáveis e dos custos de materiais e de mão de obra direta. Bom, aí, num determinado mês, ele estava ocioso, ou seja, a capacidade ociosa quer dizer que algum cliente, né, cancelou alguma encomenda e assim por diante, né, sobrando capacidade para ele. Como os custos fixos são de estrutura, né, ele tem um problema porque não vai conseguir produzir o resultado planejado. Mas aí aparece aqui um cliente que oferece comprar, não é um cliente habitual, né? Coloca um pedido de compra, onde ele vai usar, né, para elaborar esse produto, 96 mil de materiais e vai utilizar da estrutura 50 horas máquina. Bom, a área comercial, com base naquela estrutura de formação de preço e de venda, então calcula o preço para ofertar a esse cliente. Então, nós temos lá, né, em materiais e mão de obra, ele vai consumir R$ 96 mil. E como são 50 horas máquina e ele tem um cálculo já prévio, né, que nós temos no slide anterior, ó, que ele precisa de R$ 1.840, né, exceto os materiais e mão de obra e as despesas de venda variável, né, para ser amortizado, né, da sua estrutura. Então, esse 1.840 vezes 50 dá esses 92. Então, ele tem aqui, total, né, no nosso AC, total de materiais mais
os custos de transformação, né, exceto as despesas variáveis de venda, 188 mil. Como as despesas variáveis de venda dele, entre impostos, comissões, né, equivale que para cada R$ 1 é consumido 20 centavos, ou seja, 20% da sua receita são para amortização dos variáveis, nós podemos, então, calcular o preço de venda. Pegamos os 188 mil e dividimos por 1 dos 100% do preço que eu quero, menos a parte variável de 20. Dividimos por 0,80, temos um preço de 235 mil. Essa formação de preço de venda dessa empresa é baseado em custo, né? Então, basicamente, é o custo, né, dividido, né, por esse 1 menos 0,80, né, para embutir, né, esse 1 menos 0,20, né, para embutir os 20% dos impostos dentro do preço. Logicamente que isso gera uma negociação, ele oferta isso e o cliente não aceita o preço e propõe pagar não 235, e sim somente 200 mil pela encomenda. Pronto, aí temos, então, um dilema que tem que ser agora oferecido, né, elementos para o tomador de decisão verificar se aceita ou não aceita esse pedido. Então, estamos aqui numa tomada de decisão de aceitação ou não de aceitação de um pedido. Tá? Vamos para a resolução, então. Se a empresa examinar sob a ótica do critério de formação de preço de venda dela, que não é para uma precificação de curto prazo, e sim para uma precificação constante de todos o seu portfólio de clientes no longo prazo, né? Ela faria o seguinte cálculo: o preço ofertado pelo cliente é 200 mil. 20% vai ser consumido entre impostos, comissões, né? 20% dos 200 mil, 40 mil. Sobra para ela 160. Custos e despesas mais a parcela de lucro que ela quer é 188 mil. Tá? Então, faltaria para ela, né? Ela tem uma falta para atingir a sua lucratividade de 28 mil. Continuando na análise, então, ela pega e faz o seguinte, né? Esse lucro dela, né? Essa falta, né? Para chegar no lucro que ela almeja, né? Esse pedido traz para ela um prejuízo real, né? Segundo essa metodologia de cálculo, de 8 mil, conforme o nosso demonstrativo. Ó. O lucro da encomenda incluído no item A lá é 20 mil, ou seja, cada hora a máquina tem que gerar para ela chegar naquele objetivo de 1 milhão de lucro, 50 a 400 reais. Como ela vai usar 50 horas máquinas, multiplica 400 por 50, então o lucro do pedido teria que ser 28. Né? Como sobra para ela somente 20, ela vai ter um prejuízo de 8 mil. Com base nisso, logicamente, ela não vai aceitar o pedido. Mas lembre-se, né? A empresa estava ociosa e os custos e despesas fixos existiriam independente de aceitar ou não aceitar esse pedido. Então, eles são irrelevantes para essa tomada de decisão, que é uma decisão de curto prazo, só para este momento. Para isso, então, vamos entrar na análise da margem de contribuição. Vamos verificar se sobraria alguma coisa, né, deste preço ofertado pelo cliente depois de abater todos os custos e despesas que guardam proporcionalidade com ele. Então, temos aqui nesse item 3, ó, não aceitando o pedido, ela vai ter problema. Por quê? O que sairia de custo da empresa? Ela não precisaria consumir materiais e mão de obra para esse pedido. Estamos 96, né? Certo? Também, né, ela não precisaria, né,
dos custos variáveis de 400 por hora a máquina, vezes 50, que dá os 20 mil. Né? E os 20%, né, do faturamento para cobrir lá os impostos e as comissões, que são 40 mil. Então, a economia de custos e despesas não aceitando esse pedido seria o somatório de 156 mil. Só que o cliente está ofertando 200 mil. Então, a receita total de 200 mil, menos os custos e despesas variáveis de 200, esse pedido geraria para ela uma margem de contribuição de 44 mil, que auxiliaria no resultado deste pedido. Então, não pegando o pedido, o resultado dela no final do período seria de menos 44 mil na sua lucratividade, ou se ela estiver numa zona de prejuízo, aumentaria esse prejuízo. Analisando, então, o conjunto dessa análise de margem de contribuição, né, certo? Tem que ficar em mente que, para determinadas decisões de curto prazo, a estrutura de custos e despesas fixas é irrelevante, porque, aceitando ou não aceitando esse pedido, esses custos fixos permaneceriam na empresa. Né? Então, se verifica que quando se usa uma informação, né, de longo prazo, aquela formação de preço e venda tradicional, para uma tomada de decisão, né, oportuna de curto prazo, nós podemos ter grandes problemas devido a estar sendo rateado para uma estrutura de nível de atividade, né? Essa estrutura de custos e despesas fixas, né? E que só vai acontecer isso se vender a totalidade das horas máquina. Né? E num país altamente competitivo, no mercado que nós atuamos, né? O mercado brasileiro altamente competitivo, né? Logicamente, quem não tiver uma estrutura de informação adequada, né, vai ter problemas de manter o seu negócio. Então, verificamos que para a tomada de decisão no curto prazo, a margem de contribuição tem uma grande importância, né, para maximizar o lucro no momento, né, em que o mercado está em escassez. Olha só, estamos aí em meio de uma pandemia onde realmente o pessoal não está comprando. Então, as empresas estão com a capacidade ociosa muito elevada. Se elas insistirem na sua formação de preço de venda tradicional, dificilmente algumas empresas sobreviverão a este momento. Se vocês olharam já o livro, né, da disciplina, verifica que sempre no final de cada capítulo tem um exercício proposto. E no final do livro, lá está o gabarito desse exercício. Né? Eu vou utilizar as nossas gravações de aula, né, para justamente, né, falar um pouco sobre esse exercício proposto. Né? Veja bem, aquele estudo de caso ali é um estudo de caso que realmente o nosso gestor está tomando a decisão de cortar produto ou cortar canal de venda em cima de uma informação baseada no custeio por absorção, enquanto esta decisão deveria ser norteada por uma tomada de decisão com base na ferramenta da margem de contribuição, porque são estruturas para tomada de decisão de curto prazo. Então, o segredo daquele exercício está justamente em achar a parcela de custo fixo, né, que está sendo, né, apropriado naquele relatório. Tem uma informação que diz que o custo fixo é distribuído, né, só é gerado pela fábrica e é distribuído uniformemente para todos os produtos e para os canais de venda. Então, com base nisso, quando ela cortou o produto A na região 1, que aparecia lá um valor negativo, que tinha um prejuízo por aquele critério de demonstração que foi apresentado ao gestor tomador de decisão, a decisão foi correta. Por quê? Porque esse produto
não tinha margem de contribuição, né? Para achar o cálculo do custo unitário, basicamente nós vamos olhar aquela informação que diz que quando, né, houve o corte do produto A, né, recalculando novamente a demonstração de resultado, né, houve um aumento no resultado de 7.500. Isso quer dizer, basicamente, né, que as vendas do produto A na região 1, né, eram inferiores, a sua receita era inferior aos custos e despesas que guardavam proporcionalidade com esse faturamento, que são os variáveis, né? Então, a receita total menos os custos e despesas variáveis traz a margem de contribuição. Não tinha margem de contribuição. Até é errado dizer, né? Tinha uma margem de contribuição negativa. A margem de contribuição é sempre positiva. Faltava era a margem de contribuição de 7.500. Bom, como era vendido 10.000 unidades desse produto, eu posso calcular essa falta unitariamente. 7.500 dividido por 10.000, eu chego exatamente a 0,75 ou 75 centavos. O que é 75 centavos? É quanto a parcela de custo variável unitário, custo de despesa variáveis unitário, é superior ao preço de venda que está sendo vendido esse produto. Então, é uma parte do custo variável. Bom, pegando o prejuízo total apresentado na demonstração de 2,25, como nós já identificamos que dentro desses 2,25 tem 0,75 que é variável, o que sobra é o rateio do custo fixo da fábrica que foi para esse produto. Então, com isso, nós achamos aqui esse 1,50, que é o custo fixo. Tá? Bom, portanto, estava correto cortar esse produto. Bom, como ele fez essa tomada de decisão olhando o produto que estava negativo, ele fez a mesma coisa com o produto B na região 1. Logicamente, como só tem 2 produtos, o que aconteceu? Ele também abandonou esse canal de venda, abandonou a região 1. Olha só que grande problema, porque depois de abandonar uma região, será que ele consegue voltar? Será que os clientes vão continuar comprando dele, se ele deixou o pessoal na mão? Então, tem que tomar muito cuidado ao cortar produto ou cortar canais de venda, né? Então, já dá para notar que quando ele cortou esse produto, recalculou novamente, e o que aconteceu, né? O lucro com a nosso corte do produto A que ele tinha feito, né? O lucro que era 47.000 foi para 54.500. E agora, cortando o produto B e abandonando a região, né? Caiu para um lucro de 11.000, ou seja, ele perdeu 43.500 do seu lucro, cortando o produto B e saindo dessa região. Né? Olha o que aconteceu. Né? Isso aconteceu porque o produto B estava contribuindo para a amortização dos custos fixos e aquela geração do lucro de 54.500. Então, se nós olharmos aqui, eu posso montar aqui a demonstração da margem de contribuição, que vai ser exatamente essa queda de lucro. Ó. Preço de venda do produto B na região 1 é R$ 16,00. O custo variável unitário, se eu pegar o custo total que ele tem, que é o variável mais o fixo, de 16,05, da demonstração de resultado dado lá no exercício, e abater 1,50 do rateio dos fixos, eu tenho que o variável é 14,55. Então, sobraria, né, do preço de venda, depois de tirar os variáveis, sobraria para ele uma margem de contribuição, uma sobra desse preço de 1,45. Como as vendas foi de 30.000 unidades, uma margem de contribuição total, é a multiplicação da margem de contribuição unitária pelas quantidades vendidas. Eu pego esse 1,45, multiplico pelas quantidades que foi cortadas de 30.000 e está aqui, ó. O prejuízo dele é porque ele não poderia cortar esse produto na região 1. Então, solução deste estudo de caso é
cortar somente o produto A na região 1, mantendo os demais produtos nesta região. Ok, pessoal? Tá? Para a nossa próxima videoaula, né, nós entraremos na margem de contribuições e decisões com limitações da capacidade. O nosso vídeo que vocês estudarão durante essa semana, com o apoio do livro, né? Isto tudo que foi abordado aqui está no capítulo 2, né? Certo? Então, tentem fazer o exercício sem olhar o gabarito e depois tirem as dúvidas também no vídeo. Uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.